Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia àqueles que estão aqui conosco, que os corajosos, valentes do Senhor estão aqui nesse frio. Muito obrigado pela presença das irmãs, dos irmãos. Obrigado também pela presença, tanto pelas nossas redes sociais que estarão nos acompanhando em mais uma aula da Escola Dominical, Escola da Caminhada. Sejam todos bem-vindos, né? Independente do tempo ou clima, Deus está presente a cada instante em nossas vidas. Nós é que devemos nos esforçar e buscá-lo a cada instante, tá ok? Nesse momento, vamos fazer oração para dar início a mais uma aula com a graça do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por mais uma vez. Estamos aqui na Tua presença, segundo a Tua multiforme misericórdia, segundo a Tua grande graça e bondade, Senhor Deus. Seja conosco nessa aula pela manhã. Que não seja eu falando, mas sim o Teu Espírito Santo, através desse Teu servo, Senhor. Fala com cada coração que aqui está presente também, ó Deus. Que possamos sair daqui um pouquinho mais instruído, segundo a Tua graça, Senhor Deus. Perdoa minhas falhas e meus erros, mas que o pouco que as pessoas compreenderem seja útil em sua prática do dia a dia. Ser conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, dando continuidade às nossas aulas, nosso tema principal, o tema geral é panorama bíblico do Novo Testamento, né? Que vai falar aí desde de Mateus até Filipenses nesse primeiro momento, e depois no segundo semestre, lá para frente do ano que vem, vai ser feita a continuidade dos demais livros. A nossa aula de hoje, o tema é a lição 4, e diz a centralidade de Cristo na Bíblia. Nossa base bíblica está em Efésios 1:10, que nós vamos ver no decorrer da matéria, tá ok? Eu vou dar início à nossa aula fazendo uma pequena ilustração, copiada, é claro, que eu já vi de outros pregadores, tá ok? Mas para enriquecer um pouquinho a nossa visão, nosso entendimento da aula. Para nós, brasileiros, tanto homem como mulher, vamos ver se vocês lembram, qual que é a maior alegria e entretenimento de um brasileiro? Todo domingo ou quarta-feira, o que é? É o futebol, isto. Então, nosso maior entretenimento aqui para os brasileiros é o futebol. Para o futebol, tem os grandes times, as grandes organizações, grandes jogadores, torcida, tudo isso é para que naquele momento, tanto no campo de futebol, onde estão os jogadores, ou mesmo aqui na rua, faz 2 golzinhos de tijolo que seja, mas o principal que todos querem ver é o jogador fazendo um gol. Maravilha! Só que, para isto, esse jogador, a torcida e todos os demais, tem que ver uma peça principal, um objeto principal. Qual é o objeto principal de um jogo, uma partida de futebol? Isto. Exatamente. Sem a bola, não há nada a ser feito. Põe-se os times, os jogadores, mas não acontecerá nada. Por quê? Porque a bola é a protagonista, é a parte principal, o objeto principal dali, o objetivo de todos. Da mesma maneira, Cristo, ele é o centro de toda a Bíblia. Sem Cristo não há Bíblia, não há ensino. Pergunta para vocês. Fiquem à vontade, tá? Me citam algum tema ou assunto que a Bíblia traz, que nós vemos todos os momentos que a gente vem aqui na casa de Deus, ou em casa, quando você lê, me diga um assunto. O que traz a Bíblia, irmã Raquel? O que traz? Fala sobre o quê? Palavra de Deus. Um outro tema. O que tem lá na Bíblia que a gente vê lá? Qual o assunto que nós tratamos ali? Falamos sobre? Que mais? Além disso, daí outros temas. Ensino. Assuntos como sabedoria, isto. Então, nós temos vários assuntos.
Eu vou abordar aqui 5, básicos que a gente tem aqui para a gente explanar. Então, aí nós vamos ver temas tipo que nós temos na palavra de Deus. Salvação, pecado. A Bíblia não fala sobre pecado? A Bíblia fala sobre pecado, fala sobre vida, fala sobre Deus. É a palavra de Deus, fala sobre Deus. Fala também sobre o homem. Se nós estamos vendo esses temas na Bíblia, e se nós tirarmos Cristo da Bíblia agora, salvação, não haveria salvação se não haver Cristo, se houver Cristo na Bíblia. Pecado, nós seríamos imperdoáveis se não tiver Cristo na Bíblia a respeito do pecado. Deus, seria impossível chegar a Deus sem o intermédio de Jesus Cristo. Homem, dificilmente nós seríamos a imagem e semelhança de Deus sem Cristo na Bíblia. Então, confirmando mais uma vez, sem Cristo, nenhum desses assuntos e mais outros teria importância. Seria um livro comum, sem importância alguma, sem Cristo nele. O próprio Senhor Jesus, ele ensinou que na Bíblia encontra-se referência a respeito dele. Quando Jesus se refere fala assim, a Bíblia antiga, se refere sobre ele no Velho Testamento, lembram-se que nós já vimos que a Bíblia judaica, que diz assim, é o Velho Testamento deles, ou seja, é a Torá, que se refere aos 5 primeiros livros, Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômio, depois vem profetas e salmos. Então, Jesus vai se referir que ele está lá. Ele vai dar uma referência que nos 39 livros do Velho Testamento, que nós contamos 39, tá? Tem toda a referência de Cristo ali. Tudo apontando para Cristo. Tá? Depois ele se concretiza no Novo Testamento vindo já a plenitude e Jesus Cristo em seu nascimento. Vamos dar uma olhadinha só em Lucas 24, 27. Eu vou dar uma referência por cima. Vocês podem abrir, né? Lucas 24, 27. Então, Jesus está ali, lembram que ele ressuscita, fala com Maria Madalena e outros para avisar os discípulos que ele vai encontrar ele na Galileia. Aí ele começa a andar e encontra com 2 discípulos que vão a caminho de Emaús. Aí Jesus se aproxima desses 2 discípulos, vai perguntando para eles, ei, do que vocês estão falando aí? Aí os 2 discípulos, Lucas 24, 27, acharam? Aí o que acontece? Quando os 2 discípulos estão andando, Jesus se aproxima, o que vocês estão falando aí? Aí um deles fala assim, olha, você é novo aqui, olha, tem um Jesus aqui que a gente está acompanhando ele, que pensa que ele é o Messias, o Redentor, e começam a discorrer. Nesse momento, o que acontece? Jesus vai falar para eles a respeito dele. Então ele começa assim, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ou seja, ele estava andando com aqueles discípulos e começa a explanar. Olha, aí eles falam, nossa, mas esse Messias, aí a gente estava seguindo ele, Jesus, e no fim, morreu, acabou nossas expectativas. Aí Jesus começa, olha, lembra que está escrito lá em Moisés, lembra que Deus deu para ele construir um tabernáculo, lembra ali das coisas de um tabernáculo, que depois é um assunto mais para frente, vai falar sobre tipologia, cada objeto do tabernáculo que representaria Jesus. Então ele começa a falar, começa a explicar, vai falar dos profetas que falaram sobre ele também, dos demais profetas, Isaías, Miqueias, vai falar a respeito. Então ele vai estar trazendo, não sei se foi todos, sabe que é muito livro, mas em todos os livros da Bíblia, Jesus está ali, tem a sua pegada ali, sua pisada ali em todos os livros. Tá? Então ele começa a ensinar, olha, falava já de mim, todos os escritores falando de mim, dele, do Cristo. Até que chega um momento que eles vão ficar, convidam ele fala que vai adiante e desaparece. Olha, não era ele, não ardia nosso coração. Então eles entenderam que era Jesus que falou com eles, explicando a palavra para eles. Tá? Então aqui está.
Vamos ver João 1, de 1 a 3. 1, de 1 a 3, onde João vai estar falando sobre o verbo, né? Então, e o verbo se fez carne, habitou entre nós. Ou seja, ele vai dizer sobre o Cristo é o Criador de todas as coisas. João 1, de 1 a 3. Então, ele vai se referir a Cristo, né, como Criador de todas as coisas. João 10, 7. Também, a gente vai discorrer um pouquinho rápido, eu só vou falar por cima, mas vocês podem acompanhar ou anotar, quem está anotando. João 10, 7 vai dizer assim, que Jesus é a porta da salvação. Em nenhum outro há salvação. Só em Jesus Cristo. Onde está o tema salvação? É o que nós vimos. Se temos o tema salvação, que está na Bíblia, sem Jesus seria impossível. Porque ele é a porta da salvação. Só ele é a porta da salvação. Em Atos 4, 12, também podem procurar ou anotar, Atos 4, 12 vai dizer, né? Ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Quem vê a Jesus, vê ao Pai. Quem vê Jesus, vê a Deus. Por isso é o tema Deus, se encontra na palavra de Deus mesmo. Ele está ali. Jesus está ali, ele é Deus. E ninguém vai chegar ao Pai se não for por ele. E quem vê a ele, vê o Pai. Então, só por intermédio de Jesus Cristo, nós chegamos ao Pai. Né? Em 1 Timóteo 2, 5, ele vai dizer assim, que ele é o mediador no relacionamento entre Deus e o homem, né? Ou seja, ele é a ponte, que acabamos de forçar novamente aqui. Só um minutinho, só que falha do Ricardo aqui. Pronto, assim, não distrair a minha mente. Então, e foi o próprio Senhor Jesus que disse, né? Ele é o mediador no relacionamento entre Deus e o homem. Então, ele é a ponte. Ninguém chega ao Pai se não for por ele. Ele é a ponte para levar a Deus, ou seja, através da cruz de Cristo. Chegar ao Pai através da cruz de Cristo. A maior afirmação dele mesmo também diz assim, em João 5,39. Esse podemos dar abrir legal ele aí. Ó. João 5,39. O próprio Senhor Jesus foi quem disse, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, examine. Você vê que, se nós formos discorrer o texto aí, vai estar explicando até para os sacerdotes, o pessoal dos escribas lá, que eles tinham conhecimento das Escrituras, eles sabiam das Escrituras, mas eles não viam Jesus, não conseguiam enxergar Jesus ali. Precisa assim, examinai as Escrituras delas, falam de mim, testificam de mim. Eu estou aqui, ó, desde o princípio, desde Gênesis, estou aqui, cheguei, eu sou o Redentor, mas estava fechado os olhos deles para compreenderem essa Escritura. Então, dentro da palavra, temos Cristo, desde o início até o fim. Então, vamos ver um ponto agora que chama-se teologia cristocêntrica. Teologia. A palavra teologia, ela vem de duas junções de palavras gregas. Theos, que é Deus, e logos, que é ensino, ou estudo. Então, estudo sobre Deus. Teologia, theos logos, que seria grego, não sei pronunciar, mas para nós traduzindo é teologia, estudo sobre Deus. E teologia cristocêntrica, que é o que nós estamos vendo agora. Cristocêntrica, o que é? Cristo no centro da vontade de Deus. E nós, a igreja, no centro da vontade de Cristo. Teologia cristocêntrica, estudo de Cristo dentro da palavra de Deus. A figura central da história da humanidade é a pessoa de Jesus Cristo. Ao participar da história, vamos ali lá em Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses 2, de 5 a 11.
Tem alguns versículos que eu não tinha deixado aqui marcado, mas... Alguém achou em Filipenses 2, de 5 a 11? Pode dar uma linha para mim, por gentileza? Filipenses 2, de 5 a 11. O Raquel está com o microfone aí para passar para a irmã, para a pessoa? Filipenses 2, de 5 a 11. Então, Jesus é a figura central da história da humanidade. E a pessoa... Quem pode ler para mim, por gentileza? São só 6 versículos simples aí. Tendo em vista o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome de está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém, irmã. Obrigado, viu? Então, a figura central da história da humanidade é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, com a própria vida, deu ao homem a oportunidade de ser salvo da condenação eterna. Pelo texto que discorreu, nós sabemos que ele desceu da glória dele, se fez homem e morreu na cruz para nos libertar, nos salvar e perdoar nossos pecados. E depois retornou ao ressuscitar de volta para a sua glória. Então ele desce da glória, faz a redenção e é exaltado novamente para a glória que ele estava no primeiro tempo. Ok? Essa é um tipo de simbologia que faz, né? Descendo, fazendo a redenção e voltando à sua glória que já era dele antes do tempo. Ok? Segundo um escritor chamado Bancroft, é um escritor, não sei se é inglês o que é, omiti-lo da história, omitir Jesus da história, é o mesmo que omitir da astronomia as estrelas ou da botânica as flores. Ou seja, se vamos falar de astronomia, se a gente falar qualquer coisa que não seja sobre estrela, lua, via galáctea, etc., não vai ter sentido algum, se não falarmos a respeito. Um botânico, se ele vai dar uma explicação, um estudo a respeito de flores, se ele não fala da flor, não adianta nada. Se falar só da terra, adubar a terra, a cor da terra, o jardim, o tamanho do jardim, e não falar sobre a flor em si, não tem assunto nenhum. Não tem a parte principal, o objeto principal do assunto. Né? Por isso que ele diz assim, omitir Jesus da Bíblia é omitir o quê? Assumir as estrelas e da botânica as flores. Não tem lógica. Né? Então, Jesus faz parte de todo o conteúdo bíblico. Ele está inserido desde a criação até a consumação. De Gênesis a Apocalipse. Então, teologia cristocêntrica significa que Cristo é o centro de todas as coisas. Até que deu para entender um pouquinho? Não é difícil. Cristo é o centro de tudo. A Bíblia fala desde o início, de Gênesis, Apocalipse, sobre Cristo. Desde o Velho Testamento, que está apontando para a vinda dele, para a redenção dos seus, até a plenitude dos tempos, onde vem Jesus, anunciado por João Batista também. E ele faz o percurso dele da redenção do ser humano, do pecador. Deu para entender até aqui? Tem alguma dúvida? Deu para clarear um pouquinho? Vamos continuar então? Dentro da teologia cristocêntrica, nós temos alguns subitens. E esses subitens, um deles é que Cristo ele é atemporal. O que é atemporal? Esse A significa, concepção, é sem, não ter, não tem tempo, ele é atemporal, não existe tempo. Então, a humanidade, nós estamos limitados a um período de tempo. Cada ser humano tem sua história escrita numa época determinada, né? Mas Cristo é ilimitado em sua existência. Então, se nós estamos aqui, cada um diferenciado de sua idade, você vê que nós nascemos, temos um tempo, depois haverá o óbito ou a morte, ou então, que nem nós tivemos alguém antes de nós, que já existiu. Temos nós no presente, estamos aqui.
E no futuro, quem nascerá também terá seu tempo determinado. Então, nós, seres humanos, estamos limitados a tempo. Nós fomos instruídos a ter data, mês, hora, dia, cronológico, né? Contamos o tempo, no tempo passado que foi colocado antes de Cristo e depois de Cristo. A humanidade conta lá antes de Cristo e depois de Cristo. Os que creem faz parte do cristianismo. O cristianismo conta dessa maneira: antes de Cristo, o período, e depois de Cristo. Mas para Deus não existe tempo. Ele é ilimitado. Ele é eterno. Ele já subsiste antes, já existiu antes, durante, depois e sempre. Não há um tempo. Tempo para nós é o quê? Eu peguei aqui do Oswaldo, me deu agora cedo aqui, ó. É isso aqui. Tempo é o quê? A gente tem tempo determinado. Então, por exemplo, aqui está linha do tempo da Igreja Batista do Parque. Está aqui os pastores, o tempo, a data. Isso é só um exemplo, tá? Quem me deu de manhã, já aproveitei e peguei aqui. Então, existe tempo. Nossa igreja vai fazer 59, né? 59 anos. Então, há um tempo aqui. Tem pessoas que estão aqui daquele tempo, tem pessoas que faleceram, né? Então, existiu a linha de tempo deles. Nossa linha de tempo. Então, estamos contando nosso tempo aqui. Então, um tempo para nós. Não aqui na igreja, né? O tempo nesse mundo. Mas para Deus, ele é atemporal. Não existe tempo. Ele é eterno. Ele subsiste antes e sempre será depois. Então, Cristo é antes de tudo e será eternamente. Ele mesmo afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. E também, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim. Abram lá em João 8, 57 e 58. Quem poderia ler para mim, por gentileza? João 8, de 57 a 58. Aí também Jesus está discorrendo uma conversa ali, uma situação com o pessoal lá, os judeus ali. Aí tem um momento lá que alguém poderia ler para mim? É rapidinho. João 8, 57 e 58. João 8, 57 e 58. Alguém poderia ler para mim, por gentileza? Disseram-lhe, pois, os judeus ainda não têm 50 anos, e viste Abraão. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Isso, obrigado, irmã. Solta aí. Confirmando, quando ele diz assim, antes de Abraão existir, ou seja, quando ele estava discorrendo a conversa com os judeus, ele já estava falando do seu momento atemporal. Quando ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Sou bem antes de Abraão. Estou ali antes do Gênesis, estou no princípio de tudo. Gênesis 1:1, no princípio, ele é o princípio, já está ali já, no princípio, em Cristo ali. Ou seja, aquele pessoal estava olhando o tempo de Jesus. Rapaz, você tem máximo aí 33 anos, esse templo aqui foi construindo, levou 50 anos só para fazer o templo, um templo lá de Salomão, aquele templo lá, a reconstrução também, outras coisas a mais. Nem conheceu, não tem 50 anos, ou seja, a visão é dos judeus temporal. Nós vemos temporal. Mas Cristo é atemporal, é acima de tudo, é eterno. Está antes, durante e depois. Ok? Ficou claro? Deus é atemporal. Não podemos limitar Deus em tempo algum. Tá? Bom, Cristo nunca esteve ou estará preso a um período de tempo. Ele é Deus e por isso está fora do tempo. Segundo subitem da teologia cristocêntrica, vai dizer assim, os 3 estados de Cristo. Um estado é uma posição que alguém guarda, conserva ou mantém na vida. Então, guarda, conserva ou mantém na vida. O primeiro estado de Deus aqui, de Cristo, é a sua preexistência. Preexistência, existia antes, lembra que ele é eterno antes, durante e depois? Sua preexistência antes. Então, o estado de ser eterno divino. Existia antes de tudo ser criado. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver só. Miqueias 5:2. Alguém pode abrir Miqueias 5:2? Eu vou dar 3 versículos para ser mais rapidinho.
Alguém me abre Miqueias 5:2. Quem pode abrir Miqueias 5:2, levanta a mão. Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. É Velho Testamento. Miqueias 5:2. Depois alguém abre em João 1:1, que você já está até decorado por todos. João 1:1. 2. Põe o microfone, põe um pouquinho só. Vamos lá, achou lá então? João 1:1, é isso? Miqueias 5. Miqueias 5:2, tá ok, então vamos lá. Eu, Belém, Efrata, posto que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém. Essa aí você vê? Desde os dias antigos, antes da eternidade, ou seja, está falando da preexistência de Deus. Quem pode ler? João 1:1. Esse é o mais prático aí. João 1:1. João 1:1. Diz? João 1:1. Uhum. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Isto. Então, essas referências já vão dizer que Jesus já estava no princípio de tudo. Antes de ele nascer, ali no momento do seu nascimento da Virgem Maria, antes de ali acontecer o nascimento, ele já existia bem antes da criação, junto com Deus, com o Pai. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ajudou a criar todas as coisas, na presença com o Pai, criando todas as coisas, ok? Então, aí está somente alguns versículos para dizer da preexistência de Cristo já antes do tempo. Esse é o primeiro estado, pré-existência de Cristo. O segundo estado é o estado da humilhação. Nesse momento ele está no princípio de tudo, de repente ele desce para fazer o momento da redenção. Então, o estado de humilhação. Então, é o estado de existência temporal humana. Então, Cristo ele desceu, viveu como homem, 100% Deus, teve o seu momento para fazer a redenção do pecador. Vamos dar uma olhadinha em 2 Coríntios 8:9. Quem poderia abrir para mim? Vou pegar só uns dois versículos para a gente ter base, tá? 2 Coríntios 8:9. 2 Coríntios 8, capítulo 8, versículo 9. Quem poderia ler para mim, por gentileza? E alguém já vai abrindo também Filipenses 2, 7-8. Por isso vos rogo que confirmeis para que ele é o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para que está à prova, saber se sois obedientes em tudo. 2 Coríntios 8:9. 2 Coríntios 8:9. E por isso vos escrevi também, para que esta prova, saber se sois obediente em tudo. É 9, é isso que eu li. Ok. Pode ter uma referência. Vê Filipenses 2, 7-8. Não, tá ok. Pode ficar tranquilo que aqui o raciocínio está indo direto aí. Filipenses 2, de 7-8. Filipenses 2, 7 e 8. Isso. Filipenses 2, 7 e 8. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Isso. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Irmã, fica tranquila. Pode ser que eu passei o versículo errado para a irmã, tá? Pode ficar tranquila. Fique tranquila. Hebreus 2:9. Alguém pode me ler também Hebreus 2:9? Só fechando aí. Hebreus 2:9. Ali, a irmã Terezinha. Hebreus 2:9. E vamos, porém, coroado de glória e de honra aquele que Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão e da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Amém, irmã? É isso aí. Então, nós vemos aqui o período temporal de Cristo no momento da redenção. Então, é o estado de humilhação. Então, ele estava na sua glória,
desce em forma humana, né? Para fazer o quê? Toda a nossa redenção, o trajeto da cruz por nós. Então, o estado que está na sua preexistência, desce para nos resgatar ao seu momento temporal de humano, de homem, parte física, tem seu momento de 33 anos, mais ou menos, de vida, onde é levantado na cruz do madeiro para nos resgatar. Então, esse é o período do estado de humilhação do servo. E quando se fala em humilhação, até dentro da visão de sacerdote, quando a gente achava, você é sacerdote, olha só, o sacerdote naquele tempo lá, ele tanto a parte dos judeus, eles priorizavam, eles valorizavam muito o que é a descendência. Tinha que ter filhos, homens, tinha que ter filhos, para continuar a genealogia, a hereditariedade deles. E Cristo morreu como? Jovem, solteiro, sem herdeiro, sem ninguém. Então, eles zombavam mais ainda. É um estado mais ainda de humilhação. Então, ok? Isso é uma pequena observação a mais. Tá? Agora vem o terceiro estado. É o estado agora de exaltação. Então, desce da glória em sua preexistência, se humilha, resgata, e ressuscita e sobe aos céus e volta para a sua glória. Então, é o estado de exaltação e glória agora. É o terceiro estado. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 19, 28. Quem pode ler para mim? Mateus 19, 28. Hoje eu vou judiar da Raquel, né? O Zaqueu não está aí, vou judiar da irmã Raquel. Mas tudo é de bom para o Senhor. Oh, bem. Mateus 19, 28. Achou? Pode ler para mim, por gentileza? Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amém, irmão. Obrigado. Então já está falando da sua exaltação, da sua glória, da sua glorificação nos céus. Vamos ver também Atos 5,31. Quem poderia ler para mim? Atos 5,31. Hoje eu vou estar judiando aí, tem que mexer a Bíblia hoje aí. Atos 5,31, ou aí o celular. Atos 5,31. Quem poderia ler para mim, por gentileza? Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Amém, irmã. Obrigado, viu? Então, nós vemos versículos aqui que estão já confirmando a exaltação de Cristo, ele mesmo dizendo a sua exaltação. Estará à direita do Pai, será glorificado, quem estiver com ele também será exaltado. Então, aqui nós temos um momento do terceiro estado, que é o estado da exaltação. Então, primeiro estado, pré-existência de Deus. Segundo estado, da humilhação. E o terceiro estado, da exaltação. Então, descendo da sua glória, remindo o pecador e subindo de volta para a sua glória. Esse é o nosso Cristo, nosso Deus maravilhoso. Amém? Até aqui deu para compreender um pouquinho. Se ficou alguma dúvida, assim, não quer um pouco mais de esclarecimento. Então, é só lembrar. Você estava na glória dele, desceu da glória. Veio buscar o perdido e retornou à sua glória. São os três estados que a gente tem de Cristo. Tá? Esses temas, subitens, assim, a gente coloca na revista. Não dá para a gente esmiuçar muito, o tempo também não nos permite, tá ok? Mas uma simbologia simples, em U. Desceu, fez a parte dele, redenção, subiu para a glória. Amém? Dentro da cristologia ainda nós temos o quê? A mensagem redentora, que faz parte desse dia aí, né? Então, a mensagem redentora. Todo homem, ele nasce decaído e está condenado à morte eterna. Por essa razão, Deus enviou seu Filho a fim de morrer e ressuscitar, para nele acontecer a redenção. Lembra? Glória, redenção, exaltação. Quem lembra? Agora vocês não vão abrir, vocês têm que ter isso aqui já decorado, hein? João 3,16, o que é que diz ainda? João 3,16.
Amém, irmã? Ô, bênção. Ô, classe maravilhosa. Vamos subir para o céu já. Vamos já subir. Amém. Isto, a mensagem principal. Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Desceu da glória, morreu, ressuscitou, subiu, foi exaltado na glória. Agora, isso aqui já é um pouquinho mais... Alguns têm decorado, outros não, que eu também não posso decorar, porque a idade também não vai deixando muito, não. Está pesando. Romanos 5,8. Quem pode ler para mim, por gentileza? Romanos 5,8. Romanos 5,8. Quem poderia me ajudar? Pessoal, vou dar uma dica para os irmãos. Irmão, um minutinho só. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus. Morreu por nós, sendo ainda pecadores. Maravilha. Que bênção, né? Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você vê que é um versículo completando outro versículo. Não é que eu tirei da Bíblia, não. Toda a Bíblia vai falar sobre a redenção do pecador. Todo o Velho Testamento vai apontar para a vinda do Messias, do Redentor, o Salvador. E ele veio. O que precisa ser esclarecido é que Cristo sempre participou da salvação em todas as épocas e durante toda a história do povo de Deus. A história redentora é a história de Cristo. Todo o Velho Testamento apontam para o Messias, aquele que virá, remirá Israel. Tudo aponta para a chegada dele. O tempo da plenitude, da vinda dele, da chegada dele. Glória a Deus que chegou, né? Estamos salvos. Crê nisso, minha irmã? Crê nisso, meu irmão? Amém, irmão? Tem essa convicção. Deu para entender? Algum esclarecimento maior? Então, a mensagem redentora, a mensagem da cruz. Tá? Cristo, agora vem outro subitem, diz assim, Cristo em todo o Antigo Testamento. Nós vamos ver uma comparação, uma apresentação entre o Velho Testamento, onde estava Cristo, e agora no Novo Testamento. Também são vários versículos, mas a gente vai pegar alguns, eu vou só dar umas referências, e vamos fazer uma comparação. Onde é que está Cristo no Velho Testamento e o que apresenta Cristo no Novo Testamento? Gênesis 1, 26, eu vou falar rápido para a gente ganhar um pouquinho de tempo, para a gente depois explanar melhor. Em Gênesis 1, 26, Cristo está na criação, porque está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Lembra que a gente chegou até essa aula sobre o Espírito Santo? Façamos o homem, plural. Então é mais que um. Faço, presente. Façamos, plural. Faço, singular. Façamos, plural. Então, mais que um. Então está ali, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três na criação do homem, fazendo a imagem e semelhança dele. Tá? E no Novo Testamento, onde que está Jesus aí? Jesus é o Criador, a referência. João 1, de 1 a 3, a referência vai estar dando, nós já lemos, João de 1 a 3. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então estava lá no início, na criação em Gênesis, está aqui presente também o Verbo habitando, Cristo habitando entre os homens, o Criador habitando entre os homens. Em Êxodo 12, o capítulo inteiro vai falar a respeito da Páscoa, como é que eles tinham que comemorar a Páscoa, a passagem, né, que tinha que pegar um cordeiro sem mancha, limpo, bonitinho, sem mácula alguma, sem defeito, sacrificá-lo, pegar o sangue dele, passar nos umbrais da porta, para que quando viesse o anjo da morte, ele não passasse naquela casa e não matasse ninguém, nenhum primogênito ali, mas foi para os egípcios, né? Então ali foi feito um sacrifício de um cordeiro, para que aquele cordeiro morresse em prol da vida daqueles que ficaram na casa. Houve então um sacrifício ali. E quem é Jesus no Novo Testamento? Jesus é o Cordeiro. E Jesus é esse Cordeiro, ele representa. No Velho Testamento, ele é apenas uma analogia, uma tipologia, que é tudo feito no Velho Testamento, que Paulo depois vai falar para os Colossenses, que é uma sombra. Tudo que eu faço aqui, que eu dei ordem para Moisés, para fazer as coisas aqui, tudo é uma representatividade, uma simbologia para a vinda de Cristo. Aqui o cordeiro, animal, foi morto em prol, passado sangue,
para salvar aquelas vidas que estavam na casa. Jesus agora o Cordeiro, sem mancha, inocente, sem pecado. Ele é morto na cruz, seu sangue derramado para nos comprar do pecado. E nós não somos mortos pelo pecado mais, mas sim salvos por Cristo. Ok? Isso está lá em 1 Coríntios, né? 5, de 7 a 8. Lembram quando Jesus veio ao Jordão? João que disse? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Em Números 11, de 7 a 9, né? Eu vou dar uma puladinha para o tempo, tá? Números de 11, de 7 a 9, vai falar sobre o maná no deserto. Então, o povo estava caminhando, parava tal, e Deus dava pão para eles de que maneira? Era o maná. É uma semente que durante a virada da noite para o dia aparecia no chão lá, né? E eles pegavam e faziam bolos, pão para comer, durante todo o momento da caminhada do deserto. Então, esse pão dava, eles comiam, não podia nem guardar para o dia seguinte, senão embolorava, ficava impróprio para consumo. Tá? A referência que Deus está dando aqui, olha, Deus está tomando maná diariamente para vocês aí. Vocês estão comendo aí, não comem no dia seguinte não deixa não, senão vocês vão morrer. Agora, uma prefigura também de Cristo. O que Jesus é para nós no momento da ceia? Isto. Então, lá em João 6, de 57 a 8, vai dizer, né, que Jesus é o pão que desceu do céu. Ele mesmo se diz, eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer desse pão não morrerá mais. Ele ainda diz, lá no deserto, os escravos comeram, os judeus comeram, mas comiam, mas tinham a sua vida normal e morriam. Normal. Mas quem comer esse pão, ainda que morra, viverá. Não morrerá mais, não terá morte. Terá morte física, nós temos morte física, mas não morrerá eternamente mais. Tanto é que a simbologia que a gente vê no tabernáculo, também uma tipologia, a simbologia que é feita dentro do tabernáculo, nós temos ali, visualizem comigo, é feito um cercado, né, que é o átrio onde ficavam os sacerdotes. No início, sem ser a tenda, tem a tenda, mas antes da tenda, fora da tenda, tinha um lugar que fazia os sacrifícios, tinha uma pia que o pessoal, os sacerdotes lavavam a mão, do sangue lá do que fizeram o sacrifício. Aí, para entrar o tabernáculo, depois de lavar as mãos, tal, os sacerdotes, eles entravam na primeira parte do tabernáculo. O segundo é o Santo Santo, que nem podia adentrar, porque era o Santo Santo e tinha o véu, que é só o sumo sacerdote que entrava. Então, nessa antecâmara ficava o candelabro, então o sacerdote ele entrava, então à esquerda dele ficava o candelabro, que é a lamparina, né, que ficava 7 lamparinas. Lá direito ficava uma mesa com 12 pães. E na frente ficava uma mesa com incensário. Então, como era tudo escuro, a tenda, que não tinha janela, era obrigatório o sacerdote entrar e já manter sempre acesa aquela lamparina do candelabro, que tem 7 castiçais. Esses sete castiçais representariam as 7 igrejas, mas essa é uma simbologia mais para frente. Ali está representando o candelabro, que é a luz que não se apaga ali, que é Jesus, uma representação simbólica, que ele é a luz da nossa vida, não se apaga. Aqui, na mesa, tem 12 pães, que eram representados, esses 12 pães, as 12 tribos de Israel. E todo sábado, o sacerdote tinha que trocar esse pão. Então, ele ia no sábado, trocava esse pão por pão novo e comia esses pães, né, entre os sacerdotes. Esses 12 pães representavam as tribos, só que também já representava Jesus Cristo. Já está figurativo também sobre o pão do céu, que vai nos alimentar. Ali alimentava o povo, é um ritual simbólico, mas ele desceu, ele é o pão já da vida. E o incensário que tem ali, que todo sacerdote põe o incenso para subir a fumaça e ficar cheiroso o tabernáculo, é uma representatividade, em Salmo 141, 2, que vai falar a respeito que aquela fumaça, aquele cheiro que subia, são as nossas orações dos santos que sobem para Deus. É uma representatividade. Okay? Então, tudo que está ali, simbolicamente, tipologicamente, que vai falar do tabernáculo de Moisés, e até os demais profetas vêm falando a respeito de Cristo, eles apontam para a vinda de Cristo. Já estão prefigurados ali a vinda de Cristo,
como ele seria, como é que ele é. Né? Deu para compreender um pouquinho? Então, figurativo Velho Testamento. Ele está ali presente, tem as suas pisadas lá, suas pegadas. E lá no Novo Testamento ele completa-se ali, né? Vem se completar na vinda dele. Alguns não acreditam que Jesus estava no Velho Testamento. Não vejo nada dele ali. Uma coisa bem rápida. Vamos lembrar. Bem rapidinho. Lá em Daniel 13, vai falar a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 servos do Senhor, que não aceitaram a imposição de Nabucodonosor de adorar a estátua e foram lançados lá dentro da fornalha. E Nabucodonosor disse, olha, não colocamos 3 aqui dentro da fornalha ali, ó, mas eu estou vendo um quarto que parece um filho dos príncipes, dos reis. Aí a gente já visualiza até Jesus Cristo junto com os 3 ali. E está presente em toda a Bíblia. Não vou discorrer mais alguns exemplos, senão fica muito... muitas, não tem como. Porque é muito gostoso. Quando eu estava estudando, rapaz, eu estava me convertendo de novo. Tão maravilhoso, que você vai lendo, vai buscando. Não diga assim, mas você é professor, você tem que fazer isso aí mesmo. Não. Você começa a ler, depois você faz uma comparaçãozinha aqui e ali. É maravilhoso. O projeto de Deus para a redenção do pecador é maravilhosa. É grande demais. Isaías já é bem conhecido, né? Isaías 9, de 6 a 7. Né? Isaías é o livro mais messiânico, quando ele fala a respeito da vinda do Cristo, né? E está ali, né, que um menino nasceu, Emanuel, e vai discorrer, nós já sabemos, não vai dar para ler agora, está avançado o horário. Então, Isaías profetizou sobre quem? Sobre Cristo, a vinda do Cristo. Isso há 700 anos atrás. Ou seja, passou aqueles 400 anos até a vinda de Cristo e mais algum tempo atrás. Miqueias profetizou o nascimento de Cristo em Belém 600 anos antes da chegada do Cristo. Então você vê todas as profecias vêm vindo se cumprindo em Cristo. Jonas, quem não lembra do exemplo de Jonas? Jonas foi chamado para ir em Nínive, pregar lá, para eles se arrependerem. Ele foi contrário. Não quero não, quem é pessoal lá não, fugiu, foi pegar um navio, aí foi engolido por um peixe. Ficou o quê? 3 dias na barriga do peixe. Depois ele jogou ele para fora. Está representando aqui Jesus, os 3 dias que ficou morto, né? Ficou na sepultura, os 3 dias. Mas a morte não teve domínio sobre ele. Tá? Ele ressuscitou, que é o dono da vida e da morte. Então é figurativo, os 3 dias de Jonas no peixe, os 3 dias de Jesus. E o próprio Jesus confirma. Se alguém falar que é conto ou folclore, que isso aqui é conto de evangélico, que Jonas, como é que um peixe engole uma pessoa? E a pessoa está tentando debater até hoje se é baleia ou se foi uma sardinha, não importa. Pode ser até um porquinho, qualquer coisinha. Até um lambari, sei lá. Não importa. Deus falou que Jesus disse assim, vocês não vão ter nenhum exemplo, nenhum testemunho não seu de Jonas na barriga dos peixes. 3 dias ficou, 3 dias foi vomitado para fora. 3 dias, ou seja, ele falou de si. 3 dias vou ficar na sepultura e ressuscitarei. Amém, irmãos? E só fechando aqui, na profecia de Cristo, né, é no templo. Tá lá, Malaquias vai dizer assim, que ele virá o seu templo no templo. Aí a gente vai ver lá, abram Marcos, por gentileza, 11, de 15 a 16, vai? Vamos fechar aqui. Cristo esteve no templo, vamos lá, Marcos 11, de 15 a 16. Quem profetizou foi Malaquias, lá em 3:1. Quem podia me ajudar? Só ler aí, ó, Marcos 11, 15 a 16. Marcos 11, de 15 a 16. E vieram a Jerusalém. E Jesus, enfrentando no templo, começou a expulsar os que vendiam, aprovavam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Amém, irmão. Obrigado. É isso aí. Malaquias está ali, o último profeta do Velho Testamento, depois de lá para cá, até o nascimento de Cristo, uns 400 anos, mais ou menos, 400 e poucos anos. Olha, virá o Senhor ao seu templo. Ele profetizou lá, 400 e poucos anos atrás.
E Jesus vem ao templo. Já chega ali, pegando o chicote e dando lá nos camelô. Porque, na realidade, não dá para a gente entrar em detalhes, mas, na realidade, virou o maior centro de corrupção o templo. O pessoal não levava nada, chegava lá, comprava de qualquer jeito, lá as pombinhas, rolinhas para dar de oferta lá. Cobrava caro, devia ter um ágio. Quem dominava aquele momento ali, possivelmente são os sacerdotes lá que estavam naquele tempo, Ananias, fugiu a memória aqui agora, são os 2 sacerdotes que tomavam conta lá, né? Que procuraram também matar Jesus, na verdade. Eles que eram quem tomava conta ali, onde fazia lá os cambistas ali. É o mesmo que a gente vê hoje em dia. Infelizmente, a corrupção já vem daquele tempo, sempre existiu, sempre acontecerá. Nós sempre vamos ter esses escândalos na TV que a gente vê. É o escândalo lá do Braz, lá, com o pessoal lá pegando luz, gente da máfia aí tomando conta. Infelizmente vai ter isso aí também. Tá? E sempre vai existir. Até a vinda de Cristo, lamentavelmente. Tá? Mas naquele tempo já tinha, no templo. Tanto é que Jesus foi lá, fez lá uma cordinha lá e espantou. Não fazeis da minha casa momento de corrupção, de venda de coisa, não. Minha casa é casa de oração. Amém? Então, como eu disse, não dá para ver todos os tópicos, né, os 39 livros do Velho Testamento, não dá. A gente pula, né, vai pulando mais a sequência, lógico, assim. A sequência não, lógico. A sequência que vem vindo é mostrando Cristo em todo momento, apontando no Velho Testamento, nos livros, para a vinda do Messias, para a chegada do Messias. Sempre apontando. Jesus sempre vai falar assim, eu vim aqui para cumprir a lei. Não vim abrogar ela, não vim acabar com ela, vim cumprir. Está lá, está escrito de mim lá em Moisés, né? Vamos ver Colossenses 2,17, para a gente dar uma olhadinha. Colossenses 2,17. Paulo vai estar escrevendo aos Colossenses, né? Quem poderia ler para mim, por gentileza? Paulo, Colossenses 2,17. Quem achou, por gentileza? A irmã Terezinha hoje está afiada, irmã. Amém, irmã? É isso aí. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Só isso? Ok, irmã, isso é mesmo, 2,17, tá bom. Então, Paulo está escrevendo para os Colossenses o seguinte, olha, lá Moisés, ele recebeu de Deus o tabernáculo, todo detalhe, todas as coisas para fazer, mas tudo isso que aconteceu lá em Moisés é uma sombra para que hoje, quando veio Cristo para nós, já mostrando para nós a vinda do Messias. O que é? Uma sombra, ilustração tradicional. Ou seja, você está andando, o sol está atrás de você, reflete a luz dele, para em você, a sua sombra fica na frente, certo? Então você está andando, a sombra está na sua frente. Ok. De repente tem uma pessoa atrás de você, que vem vindo atrás de você a 1 metro atrás, você vai ver somente a sombra dele, mas não está vendo a pessoa ainda. Então, essa é a sombra. Até o momento que, de repente, você parou, de repente a pessoa caminha um pouco mais para frente, e você olha, é você que está vendo. Você percebe, ou seja, lá era sombra, agora Cristo chegou, está aqui. Não existe mais sombra, sou eu. Eu sou a enviado de Deus, sou eu. Eu sou. Cheguei. Não tem mais sombra, acabou. Estou aqui presente. Ok? A simbologia lá se encerra em mim aqui. Eu estou aqui já. Quando ele pega lá o livro, diz assim, o livro fala de mim, Isaías fala de mim, estou aqui, sou eu. Tá? Exatamente, sombras futuras, porque quem fala, Moisés, quando Paulo está se referindo a Colossenses, ele está falando de Moisés. E os capítulos anteriores, o versículo anterior, Paulo, ele está explicando lá para o pessoal de Colossenses o seguinte, escuta, vocês estão querendo voltar para a lei de Moisés, porque quando Paulo instituiu a igreja ali, teve o pessoal que queria continuar na lei, queria que continuasse ainda fazer os rituais sacerdotais, que o pessoal tem que se circuncidar, o pessoal tem que se guardar o sábado. Aí Paulo fala para o Colossenses, escuta, vocês querem voltar para a lei de Moisés ainda lá? A lei de Moisés foi dada, a lei, o tabernáculo, tudo que foi dado para Moisés, Deus deu para ele fazer aquilo para conduzir o povo como uma representação, por dizer assim, como uma sombra, ou seja, é uma representação do que vai vir lá na frente. Então, a sombra, ou seja, quando se refere à sombra, aqui está vindo o Velho Testamento,
as leis. É o que tomava conta, era a Aia, é o que tomava conta dos judeus. Eles se baseavam pela lei, vem vindo. Mas não conseguiam cumprir. Quando chega Cristo, Cristo chegou. Aí Paulo, tem aquele momento de Cristo e tal, aí quando Paulo vai estar exortando a igreja, diz assim, escuta, lá Moisés, o que ele estava fazendo lá, é apenas uma sombra do que ia acontecer aqui na frente. Ou seja, está aqui atrás, a lei está aqui atrás. Então a pessoa está sendo guiada pela sombra, a sombra, vamos dizer assim. Quando Jesus chega, ele já passa, então já você consegue enxergar a sombra, não tem mais sombra, acabou. Ele cumpriu todas as profecias. Entendeu, irmã? Ele cumpriu. Não é que Paulo está falando da sombra dele. É uma figura de linguagem para dizer que é o seguinte, a lei é só uma sombra que vinha vindo e tal, mas chegou quem é o dono da sombra. Quem é o dono da sombra? Cristo. Ele é a sombra. Cristo estava ali quando estava no fogo durante a noite. Cristo era ali a sombra na nuvem durante o deserto para nos queimar a cabecinha. Ele estava em toda a participação ali. Ele era somente simbologias. Mas agora Cristo chegou. Não tem mais, não precisa mais. Ele é a lei, ele completou a lei. Ok? Entendido, irmã? Ele é a sombra que estava ali. Agora não é mais sombra, agora é visível. Ficou visível. Nós também agora não se fazemos mais em sombra do Velho Testamento, nem sombra de Cristo. Nós temos Cristo no nosso coração. Está aqui presente em nós. Entendido, irmã? Ok? Mais alguma dúvida, irmãos? Irmãos? Vamos continuar então? Já estamos chegando no último tópico, tá bom? Agora, a centralidade de Cristo no Novo Testamento. Aqui a gente já passa já, a partir do momento em que Cristo já está presente e faz a parte da redenção dele, né? Então, Deus preparou o mundo para o advento de Cristo, para a vinda de Cristo, né? Lembra que nós lemos o período intermediário lá, interbíblico, dos 400 anos, 400 e poucos anos, a preparação mundial para a chegada do Cristo, né? Em nosso período persa, romano, grego-persa, romanos, né? E até chegar no momento que os romanos estavam tomando conta, tudo mais. Então, a preparação mundial para a vinda do Cristo. Preparação de que todo aquele povo, aqueles países laterais todos falavam, além da língua tradicional, falavam o grego, conhecido. Todos conheciam o grego, então podia sair de um local e ir para outro local que transmitia a mensagem que, no grego, que todo mundo ia escutar e ia reconhecer e ia entender. Por isso, vários dos discípulos podiam sair dali para poder ir em outro estado, outro país ali laterais, que a língua, além da natural, que já existia, também se fala o grego, que foi helenizado do tempo do Alexandre o Grande, né? E os romanos ainda permaneceram e deixaram a língua grega ali, que Deus, assim, né, permitiu para que todos tivessem um conhecimento de Cristo. Tá? Agora, vamos lá, então, vamos ler aí Gálatas 4:4. Por gentileza, quem poderia ler para mim Gálatas 4:4? Já vamos encerrar, tá bom? Gálatas 4:4. Quem achou, por gentileza, me ajude? Gálatas 4:4. Irmão, me perdoem que eu judio em Bíblia. Próximas aulas aí que vai ter daqui mais umas 3 domingos aí pela frente aí, tragam celular, tragam Bíblia. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Amém. Está vendo? Chegando à plenitude dos tempos. Chegou o momento do nascimento de Cristo, vindo da Virgem Maria, fazendo seu projeto redentor, colocando em prática tudo aquilo que o Pai assim o determinou a fazer, né? Se pudéssemos resumir a mensagem do Novo Testamento em um único versículo, esse seria em Efésios 1:10, né? De fazer, vamos ler procurem aí Efésios 1:10. Agora isso aqui eu mesmo vou falar aqui, tá? Efésios 1:10, né? Tem Efésios, não, irmã Raquel, pode deixar que eu vou falar, pode deixar que eu vou, para mim poder dar uma completada. Obrigado, irmã T. Obrigadão. Algumas Bíblias têm a referência, diz assim, de convergir, né? A minha está aqui. 1:10 diz assim, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. De tornar a convergir ou congregar, de unir em Cristo todas as coisas. Deus quer todos.
Ele não quer que se perca ninguém, quer todos que congreguem com Ele. Estejam junto com eles, que converger, é juntar tudo no local só, numa coisa só, em Cristo. Amém, irmãos? Deixa eu concluir então, tá? Chegamos na conclusão aqui. Alguém tem uma pergunta? Não ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar agora, pode me procurar, a gente conversa a parte também, não há problema nenhum, tá bom? Então, a conclusão. A verdadeira pregação cristã precisa centralizar-se na cruz de Cristo. Portanto, nenhuma doutrina, a menos que se torne manifesto o seu relacionamento com a cruz, né? Nenhuma doutrina da Escritura pode fielmente ser apresentada aos homens, a menos que se torne manifesto o seu relacionamento com a cruz. Aquele que é vocacionado para pregar, portanto, deve pregar a Cristo, pois nenhuma outra mensagem há que proceda de Deus. Quem abrir a Bíblia, for pregar, pregue sobre Cristo. Fale sobre Cristo, sobre a cruz de Cristo, a redenção de Cristo. Não há um outro assunto aqui. A cruz de Cristo. Podemos orientar em algumas coisas, mas não podemos tornar doutrina o que não for sobre Cristo. Temos várias doutrinas aí fora sendo pregadas, que fogem muito ao que a Bíblia está propondo. Então, por isso é que o importante é ler a Bíblia, estudar. Mas você é professor. Não, fique tranquilo, lê um pouquinho. Como diz o pastor, ler sempre um pouquinho cada vez, alguma coisa. Eu esqueci a frase que ele fala. Ler a Bíblia todos os dias, nem tudo, mas um pouquinho de cada vez, para você ir aprendendo. Tá? Então, cristocentridade, lembrando sempre, Cristo é o centro da Bíblia, não tem o que fugir. De Gênesis a Apocalipse, do princípio ao fim. Você vê até no princípio mesmo, que está lá em Gênesis, no princípio, e ele é o princípio, está ali, Jesus já é o princípio de tudo ali. Amém, irmãos? Qualquer dúvida, pode procurar. Peraí, atemporal? É isso mesmo, Deus não tem início, nem meio, nem fim. Ele é o que sou. Precisa assim, quando Moisés diz assim, quando eu for lá para falar lá para o faraó, o que eu digo? Quem é você? Como é que eu vou dizer? Diga, eu sou, te mandou. Eu sou. Acabou. Não tem que ficar dando justificativa para ninguém, não. Eu sou e pronto. Eu sou antes, durante e depois. Nós temos nosso tempinho de vida. Seja aí de 0 anos aí de nascimento até, sei lá, 100, 120 anos. Não importa a idade ou até essa, não importa. Nós somos temporais. Nós somos temporais. Tempo para nós. Mas, para Deus, atemporal. Não existe tempo para Deus. Amém? Vamos orar então, agradecendo. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é fiel e verdadeira. Senhor, muito obrigado, porque se não fosse o Senhor para nos redimir, para nos salvar, estaríamos perdidos, Senhor. E se não fosse a tua palavra que o Senhor deixou, desde o início que nós estudamos, o Senhor disse, escreve, e os teus servos escreveram, e chegou até nós. Assim, muitas vidas se foram perdidas, morreram para manter essa palavra viva, para passar para nós e chegar nas nossas mãos hoje. Que possamos fazer uso dela e dentro do que ela é proposta, de pregar ao Cristo crucificado, ao Cristo exaltado. Bendito seja o Cordeiro. Glórias a ti, ó Deus. Sê conosco, seja logo mais à noite na pregação do pastor, no louvor, recebe toda a gratidão, como assim subia a fumaça do incenso do tabernáculo para nós hoje. Recebe a nossa oração, a nossa gratidão. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmãos.